Olá, galerinha conectada. E aí, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta para mais uma videoaula. A gente vai para a nossa terceira aula de Excel. Hoje eu já vou trabalhar com vocês uma pequena planilha. A gente vai construir uma pequena planilha e já colocar em prática algumas daquelas fórmulas básicas que a gente viu na aula passada, a aula 2 de Excel. Quiserem rever tanto a aula de apresentação do programa quanto a aula de fórmulas básicas, é só acessar o canal lá no YouTube e rever essas duas aulas para que vocês possam usufruir melhor dessa terceira aula que a gente vai começar agora. É isso aí, vamos à nossa prática. Então, pessoal, vamos lá para a nossa aula prática. Primeira coisa que iremos fazer é abrir nosso Excel. Lembrem que se não tiver o atalho no menu iniciar, vocês pesquisam pela assistente virtual, a Cortana. Está aqui no Excel. Pasta de trabalho em branco, né? Os arquivos criados no Excel são chamados de pasta de trabalho, já vimos isso. E aqui eu vou dar 2 Enter, para a gente deixar essas duas linhas aqui, caso a gente quiser fazer um título depois. Aqui eu vou colocar item, vou construir aqui essa planilha, vou colocar aqui descrição. Tab para ir para outra linha, vocês podem ir para outra linha tanto usando o Tab como o próprio mouse ou mesmo as setas cursores. Então, descrição, aqui a gente já viu, né, essa questão de redimensionar a coluna. Vamos colocar aqui valor e vamos colocar aqui quantidade. Vou abreviar e no final total. Dou Enter. Item 01. Vamos colocar aqui carro. Vamos colocar aqui o valor de R$15. Os zeros, botei 25 aqui, é 15. Os zeros que vão estar aqui à direita, eles sempre vão sumir quando a gente passar para outra coluna, é normal do Excel. Então, quando for ,00, nem precisa colocar para a gente adiantar aí a digitação. Quantidade 3, total vai ser fórmula, deixa em branco. Eu vou pausar esse vídeo e aí quando eu voltar ela já vai estar já construída, porque o nosso foco principal é a construção das fórmulas. A planilha vocês pausam o vídeo e fazem aí para poder depois criar as fórmulas. Então, vamos primeiro formatar essa planilha para depois a gente criar as fórmulas. Aí vocês já vão aprendendo a fazer formatação de planilha. Eu vou selecionar aqui, ó, da A3 de item até a E8. Selecionei tudo isso aqui e eu quero colocar as linhas de grade, porque essas linhas que a gente está visualizando aqui, elas não são imprimíveis. Para colocar as linhas de grade, eu clico aqui, ó, o nome desse ícone aqui é borda. Todas as bordas. Aqui, ó. Todas as bordas. Tá vendo? Já colocamos todas as bordas ali. A mesma coisa aqui só na linha 10, que é o total geral. Todas as bordas. Agora, eu quero diminuir aqui, ó, item. Vou diminuir um pouquinho. As outras eu vou deixar aqui, só vou aumentar total um pouco, e as outras eu vou deixar no mesmo tamanho. O que é que eu quero agora? Fazer com que essas duas colunas aqui, A e B, virem uma coluna só. Então, eu vou mesclar e centralizar. Seleciono A e B da linha 10. Venho aqui, ó, mesclar e centralizar e dou um clique. Daí ela deixou de ser A e B, vejam que não tem mais a linha aqui dividindo A e B, e ela é só A. Toda vez que a gente mescla uma quantidade de células, ela ganha, ela vira a primeira letra da coluna, que no caso é A, e o primeiro número aqui, 10. Então ficou A10. Se a gente criasse uma fórmula, se aqui fosse um número e a gente criasse uma fórmula, a gente não ia colocar B, a gente iria colocar A. O B, nessa célula aqui que está mesclada, ela deixou de existir. Bom, feito isso aí, agora a gente vai para o principal, que é a criação das fórmulas. Vou colocar aqui e o que é que eu quero? É uma planilhazinha de compras, digamos assim, ou de orçamento. Aí eu tenho aqui o item 1. O que é o item 1? Um carro. Qual é o valor dele? R$15. Quantos eu vou comprar? 3. Então vai ser 3 vezes 5 que vai dar, vai ser 15 vezes 3 que vai dar 45. Então eu vou fazer a fórmula aqui. Eu coloquei números fáceis para vocês verem que o resultado vai dar o que realmente é. Vou colocar o sinal de igualdade, toda a fórmula começa com sinal de igualdade. Vou olhar para o número 15, ele está na coluna C, linha 4. Então eu coloco C4. Ele já achou o valor, 15, vezes é asterisco, vimos isso na aula passada.
né? Quem não lembra, assista a aula, senão não consegue entender. C4 vezes esse valor aqui, que é o 3, mas eu não vou digitar o 3, jamais. Eu sempre digito o endereço dele, que é coluna e linha. Ele está no endereço D4, coloco D4. Veja que ele já achou, ele achou 15 e achou 4. Aí eu pressiono Enter, deu 45. Então a construção da fórmula é isso aí, sempre olhar para o valor que a gente quer e buscar o endereço dele, a coluna e a linha. Por que eu não posso digitar o número? Porque o número ele pode ser um número volátil. O que é isso? Que muda. Por exemplo, aqui vamos supor que o carro aumente o valor dele, não seja 15, seja 20. Então se eu digitar 20 aqui, ó, quando eu pressionar Enter, observem o valor 45 que vai mudar automaticamente. Tá vendo? Então se na construção da fórmula eu não coloco o endereço, eu coloco o valor, esse resultado ele não muda automaticamente. Eu tenho que refazer toda a fórmula. Fica trabalhoso e é inviável mesmo esse processo. Toda fórmula construída tem que ser colocando os endereços e não o valor. Claro que tem alguns casos específicos que a gente digita o valor, mas isso aí é quando a gente está trabalhando geralmente com funções. Deixa eu corrigir aqui, era 15, vou deixar 15, pressiono Enter. Vamos para a próxima fórmula aí. Então é um processo de construção de fórmula. Por isso que o Excel é simples. Basta eu criar uma fórmula, criei uma fórmula, venho na alça dela, aqui, vai virar um sinalzinho de mais, eu clico, seguro e arrasto até lá embaixo. Ele vai copiar a fórmula toda. Bom, vamos aqui embaixo agora. O que é que eu quero? Somar todos os valores, depois toda a quantidade, depois todo o total, para a gente ter os totais gerais. Aí a gente vai trabalhar com uma função. Eu vou digitar o sinal de igual. Então, para facilitar, aí a gente muda de fórmula para uma função. Toda função tem o nome do que a gente quer fazer. No caso, é uma soma, então eu vou botar aqui, ó, soma. Depois da palavra soma, eu abro parênteses. Toda função tem um textozinho, que é o nome da função, pode ser soma, pode ser média, pode ser se, e assim por diante. Então, eu coloquei aqui igual soma, o primeiro endereço, que é o C4, ele já achou, aí eu coloco 2 pontinhos. Eu não coloco o sinal de mais, porque eu já estou dizendo o que é que ele vai fazer aqui, ó, ele vai somar. Então eu elimino o sinal de iguais aqui, o sinal de mais aqui, e coloco os 2 pontos. Os 2 pontos é um intervalo, significa que ele vai somar do C4 até, vou para o último endereço, que é o C8. Coloco aqui, ó, C8. Veja que ele selecionou todos os valores, eu não esqueço de fechar o parênteses e pressiono Enter, 77. Vou repetir aqui do lado, e aí está a planilha pronta. O que é que eu quero agora? Transformar isso aqui em moeda, porque está aqui números, né? Então aqui é valor, eu seleciono, e aqui em cima, nos 3 zerinhos aqui, ó, no separador de milhares, eu dou um clique. Ele coloca as casas decimais que estavam faltando, né? Principalmente os zeros após a vírgula, que eles somem, é padrão do Excel. Quantidade, eu não faço isso porque é quantidade, não é moeda, então não precisa as casas decimais, vírgula 00. Repito aqui na coluna E, porque também é moeda, coloco aqui no separador de milhares e dou um clique. Esse aqui, só para ficar esteticamente mais bonito, eu centralizo. Foi para o meio. Aqui ao título da planilha, eu vou colocar negrito. E o total geral também eu vou selecionar e colocar negrito para chamar a atenção, para destacar. E aqui em cima eu posso colocar um título. Vamos colocar aqui orçamento. Eu quero ele no meio, eu vou selecionar de A1 até E1 e vou usar o mesclar e centralizar para ele ir para o meio. Coloco negrito, posso colocar sublinhado, posso aumentar o tamanho da fonte, aqui é mais só para estar mostrando para vocês. E a nossa planilha está prontinha aí, pronta para ser impressa. Não esqueçam de salvar, hein? O processo de salvar é o mesmo do Word. É isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Fiquem com Deus e nos vemos na próxima.